Bom dia, bom dia, bom dia! Muito bom dia, seja muito bem-vindo no Clube 6h33, que é um acordar cedo para um despertar para a vida. Seja muito bem-vindo nesse mais um dia nessa nossa vida, nesse novo mês que se inicia, e eu desejo a você que você faça desse mês um mês abençoadíssimo, um mês nobre de ser vivido, e que a gente seja muito produtivo e muito feliz nesse mês que se inicia. Meus parabéns por você escolher ter estado aqui ao vivo comigo, porque vai ser uma situação bem diferente hoje. A gente está aqui nesse estudo do livro de Jó. Já foram 6 capítulos, então estamos iniciando hoje o 7º capítulo do livro de Jó, que é um livro interessantíssimo, extremamente forte, e que a gente traz como se fosse um drama psicológico interno de cada ser humano para a gente engrandecer e crescer ainda mais nos nossos dias de hoje. Então a gente tem muita coisa para fazer hoje, a gente tem muito aprendizado para seguir, e fique por aqui, porque as lições que Jó nos traz vai além do que você entender só um ditado que fala que tem que ter o saco de Jó, a paciência de Jó. A gente vai entender diversas coisas que a gente precisa ter para viver bem nesse planeta Terra. E uma das principais coisas que você precisa ter para você ser bem-sucedido é saber para onde você quer ir e ter a paciência de viver o processo. O grande aprendizado com esse livro que eu tenho lido aqui do livro de Jó é isso, porque você vai ter atribulações. Mas se você não estiver preparado para passar por elas, você vai sofrer muito mais do que deveria. O processo faz parte. A escolha da intensidade desse sofrimento é tua, seja de uma forma inconsciente ou consciente. Se você tiver cada vez mais consciência, o sofrimento fica cada vez menor. Se você tiver cada vez mais autoconhecimento, você supera qualquer desafio de uma maneira muito mais sensata. Então, esteja agora preparada para a gente começar o nosso encontro de hoje, que é justamente o capítulo 7 do livro de Jó. Esse livro de Jó tem 42 capítulos e a gente vai sempre estar aqui ao vivo às 6h33, de segunda a sexta-feira, estudando toda essa jornada e sempre trazendo analogias, metáforas para o nosso dia a dia. Então agora, esse capítulo 7 de Jó, ele tem 21 versículos. E eu sempre faço a leitura e eu peço para que você tenha o respeito e que você tenha o discernimento de manter tua mente aberta, teu coração aberto para receber aquilo que faz sentido e para você descartar aquilo que não faz. Mais uma vez, eu sou um cara extremamente curioso, dedicado, um apaixonado pelo desenvolvimento humano, e a primeira pessoa que se desenvolve fazendo isso sou eu. Então eu tenho essa característica de fazer por mim e abençoar você que está junto comigo nessa jornada, sendo usado um instrumento apenas. Mais uma vez, tem opiniões aqui que seriam mais pertinentes a mim do que qualquer outra coisa. Então nunca leve para pessoal ou como uma verdade absoluta. Só tenha bom senso. Aquilo que for útil, aproveita. E aquilo que não for, descarta. E agora, então, eu vou começar a leitura do capítulo 7 de Jó, e depois a gente vai passar o resto do tempo desse nosso encontro analisando esses versículos, trazendo para o nosso dia a dia. Versículo 1. Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Como o escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como o assalariado que espera ansioso pelo pagamento, assim me deram meses de ilusão e noite de desgraças me foram destinadas. Quando me deito, fico pensando quanto vai demorar para eu me levantar. A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de feridas. Minha pele está rachada e vertendo pus. Meus dias correram mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os que agora me veem nunca mais me verão.
puseste o teu olhar em mim e já não existo. Assim como a nuvem se vai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta, nunca mais voltará ao seu lar, a sua habitação não mais o conhecerá. Por isso não me calo na aflição do meu espírito, desabafarei. Na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Eu sou o mar e o monstro da profundeza, para que me ponhas sob guarda? Quando penso que a minha cama me consolará e que o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assustas com sonhos e me aterroriza com visões. É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Sinto desprezo pela minha vida. Não vou viver para sempre. Deixe-me, pois os meus dias não têm sentido. Que é o homem para que lhe des importância e atenção? Para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante? Nunca desviarás de mim o teu olhar, nunca me deixarás a sós nem por um instante. Se pequei, que mal te causei? Ó, tu que vigias os homens, por que me tornastes teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não me perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó e tu me procurarás, mas eu já não existirei. Olha que forte esse capítulo 7, as lamentações, o grito de lamentação de Jó, porque mal sabe ele não sabe o que estava acontecendo, só para a gente fazer uma releitura e relembrar algo que aconteceu lá no capítulo 1 e 2, que também você tem que levar com bom senso. Satanás vai até Deus, aponta a Jó, que era um puta de um cara bacana, era um cara que tinha a maior riqueza do Oriente, 7 filhos, gado, camelo, cavalo, e ele estava ali super bem. Aí Satanás vai, metaforicamente, porque você acha que isso vai acontecer de uma forma realista. Se você acha, eu respeito. Mas presta atenção, o ensinamento que está aqui é muito sobre nós aprendermos a lidar com as adversidades. Então, supondo que Satanás foi lá falar com Deus e falou: Deus, ó, esse cara aí não é fiel a você, deixa eu te provar. Ele fala assim: não, ele é, eu conheço ele. Deus conhece todo mundo, né? E ele conhece tanto que permitiu que Satanás fosse lá acabar com a vida de Jó. Primeiro acabou com toda a parte material dele, matou 7 filhos. Ainda assim, Jó ficou fiel a Deus. Aí o Satanás foi lá, voltou em Deus, falou que eu quero tocar nele, porque Deus não tinha autorizado isso. E aí o diabo foi autorizado a colocar chagas no corpo, doença no corpo de Jó. E Jó ainda sofrendo, ele fazia as observações como essas que foram feitas por causa do sofrimento, da dor que ele está vivendo fisicamente, além de ter perdido tudo. Então ele começa a ter essas lamentações. E aí vieram amigos dele para tentar ajudar, e atrapalhou mais do que ajudar. Mas ele fica num diálogo interno, porque mesmo sabendo que ele está sofrendo, mesmo ele pedindo para Deus antecipar esse sofrimento causando a morte dele, ele continua de pé fazendo o que tem que ser feito. Ele suporta aquela dor. E é isso que a gente vai aqui analisando de uma forma generalizada, alguns grupos dos versículos, né? Então você pega, ele inicia esse versículo expressando uma aflição, uma angústia diante desse sofrimento. Quem não ficaria desconfortável? Nós todos, por um sofrimentozinho assim pequenininho, a gente já sai lamentando, já sai chorando, já sai pedindo que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre. Imagina uma situação como essa que eu acabei de descrever de Jó. Então ele compara que todo o sofrimento do trabalhador braçal, que aguarda ansiosamente o término do dia, tudo isso ele é uma comparação para quê? Para ver se existe uma possível melhora, né? Então ele quer, de alguma maneira, aprender a lidar mais com essa dor e aflição. Mas o que tem de importante nisso? É reconhecer e expressar os nossos sentimentos.
Então, às vezes você está tendo tudo isso, mas você não está percebendo o grande aprendizado e a grande sabedoria de transformar esse sofrimento em bênção. Eu tenho aqui, ó, gravado uma das principais passagens do meu treinamento da reprogramação comportamental positiva, que é você começar a entender que tudo é dádiva e oportunidade. Dádiva é uma bênção e oportunidade é um processo de acelerar a tua jornada evolutiva. Independente da pior cenário que você possa parecer, como é que tem uma bênção nisso? Tem, e faz parte da tua evolução. E quando a gente começa a enfrentar essas angústias, a gente também acaba buscando um conforto, porque você sabe que este processo ele vai passar. Você precisa ter pessoas bacanas do teu lado? Óbvio que sim, porque elas vão aliviar um pouco dessa tua carga. Você precisa ter pessoas espiritualmente mais desenvolvidas do teu lado? Óbvio que sim, porque vai ser possível naquele momento ter um pingo de consolo, uma satisfação e algo que possa encontrar uma maneira de confortar. E na sequência, ele fica expressando demais as frustrações e a angústia diante daquela condição que ele está, se descascando, machucado, com pus, essas coisas todas. Imagina você, de uma hora para outra, perder tudo e a teu corpo você está parecendo uma pessoa que está apodrecendo em vida. Isso daí é uma coisa que ele fica, óbvio, questionando a Deus. Por que ele faz sofrer tanto? Ele se sente de uma maneira injustiçada. E aí a solução desse sofrimento é natural a gente dar uma questionada. Fica em paz, não tenha dúvida com relação à tua fé, não tenha dúvida com relação a essa confiança que a gente tem em Deus. Mas aquele processo, ele é único e individual. Cara, se é o que a gente vê com Jó, a gente vê com Cristo, será o que você está passando é tão violento assim? E aí, para que serve esses personagens bíblicos maravilhosos que vêm nos mostrar? Calma, já passou e todos eles foram vencedores. Todos que tiveram uma história muito trágica foram mais do que vencedores. Então, quando você confia em Deus, entrega as preocupações, as dores na mão dele, a gente começa a encontrar o quê? O conforto. Você começa a encontrar confiança aí dentro de você e você consegue encontrar a esperança de que dias melhores já estão vindo. E o melhor desse dia é quando você tem essa esperança, O que é o lance da esperança? É você aprender a sentir-se bem agora. Porque eu uso a esperança como um gatilho mental para que o meu corpo se sinta bem agora. Tá fazendo sentido para vocês? Me deixa saber se tá curtindo, se cuida do pezinho. E aí, quando a gente começa a viver isso, a gente começa a ter uma fortaleza, uma força que a gente não sabe de onde vem. E aí a gente supera qualquer dos desafios que a vida veio colocar pra gente, como uma escola e um aprendizado que a gente precisa superar. E seguindo aqui, nessa angústia de Jó, e também sabendo da brevidade da vida, a gente sabe que se você viver muito e viver muito bem, você vai chegar a 100 anos, 100 e pouco anos. O que é 100, 120 anos em uma eternidade? Você faz ideia? O que é uma eternidade? Se você imaginar o Pão de Açúcar, eternidade é eterno e não tem fim. Mas vamos botar uma coisa que tenha fim, só para você sentir o drama do que seria 100 anos perto de uma eternidade. Então você imagina o Pão de Açúcar lá no Rio de Janeiro, aí vem um pardalzinho, e ele dá uma bicadinha, encostou no Pão de Açúcar, foram 100 anos. Quanto tempo ele vai demorar para desgastar o Pão de Açúcar inteiro? E ainda assim, não é a eternidade, porque ali, teoricamente, tem fim. Cada bicadinha do pardal são 100 anos. E aí? Você está preparado? Porque algo muito maior e muito mais grandioso está prontinho para chegar até você. Então, o pior momento que você possa ter vivido ou estar passando nele, vai passar. E aí, quando você começar a perceber, você vai ter o benefício
de compreender cada vez mais o verdadeiro propósito dessa vida, que é essa nossa conexão com esse invisível, com esse divino, com essa entidade que nós chamamos de Deus, só que ela é muito maior do que somente esse nome, porque esse nome limita ele com relação às coisas. Parece que é um ser, parece que é um homem que vem fazer o mal para mim, que não sei o que. Não, é uma entidade poderosíssima que é indescritível. Se algum dia alguém vier e falar para você a descrição de Deus, tirando que seja um Jesus Cristo que realmente venha na tua frente e você o reconheça e entenda, e se ele explicar Deus ainda assim, para nossa mente humana ela é incompreensível. Por quê? O que Deus é? Na própria Bíblia ele fala que é um termo chamado inefável, ou seja, não tem como a gente descrever. E na própria culto tem músicas que falam, do crente ao ateu ninguém explica Deus. E aí eu trago para você uma definição. Deus ele já é uma obra perfeita e acabada. Só que dentro dessa obra perfeita e acabada, ele se desdobra em cada um de nós em infinitas possibilidades. Consegue descrever Deus para mim? Não é fácil. E aí então, por isso que não vai ser o sofrimento que vai mudar a minha percepção com relação a Deus. Não vai ser essa situação que a gente está vendo com Jó, que ele vai mudar. Ele reclama, ele quer que passe, é natural do ser humano, porque a gente não tem força física, mental ou psicológica para aguentar algumas coisas, mas essas coisas que a gente está vivendo está nos preparando para algo muito maior e muito melhor. É só isso que você tem que entender. E aí a gente consegue ter o consolo e a esperança de que no meio do sofrimento intenso a gente vai ter um desenvolvimento muito forte. E partindo aqui já para o final, quando ele fica diante desse... A gente tem, todo mundo, a grande maioria das pessoas aqui não está preparado para lidar com uma coisa chamada morte. Às vezes muita gente fala que não tem medo da morte, da sua própria morte. Mas às vezes você caga de medo da morte de outras pessoas que estão próximas de você, filhos, mãe, pai. Por quê? Porque você é limitado e você acha que a morte é um fim. E como ninguém voltou para contar pra gente o que vai acontecer depois, né? Sempre fala isso, então você tem esse medo. E quando você começa a confiar no plano de Deus em vida, e você começa a aceitar que a natureza ela é inevitável, porque vai acontecer isso com você em algum momento dessa vida, a gente pode começar a encontrar um pouco mais de paz interior e sabendo que eu vou morrer, eu passo a viver. Tá entendendo? Memento mori, saiba que você vai morrer. Mas por que eu tenho que saber que eu vou morrer? Para eu viver e não ficar parado, reclamando, esperando a morte chegar. Eu preciso fazer a escolha, então, de que sabendo que eu vou morrer, eu viva bem agora. E aí eu paro de guardar rancor no meu coração, eu perdoo quem tem que ser perdoado, eu me perdoo, eu retomo o jogo, eu me cuido, eu me amo, eu me aceito. E para isso, você precisa ter um investimento fortíssimo que é aí dentro de você, no teu coração, para que você possa mudar essa tua parte interna, para que todo o externo teu se transforme para ainda melhor e você vai começar a ver coisas que você não via antes. Tá claro? E com isso, a gente continua aqui para a gente finalizar, né, diante desse cenário de tanta angústia que Jó vem vivendo, né, nesses momentos de desespero e desânimo, a gente começa a encontrar um propósito em situações aí mais difíceis para começar a superar. A superação é o nosso desafio. Então, quando a gente cultiva essa visão mais ampla, essa perspectiva da esperança, a gente tem a motivação, ou seja, algo que move a ação para que você faça coisa diferente que você vem fazendo. Só reclamar, só chorar, só rezar, só pedir, isso não vai mudar. Mas quando você unir essas coisas a teu favor, parar de reclamar e perguntar o que eu posso aprender, o que eu estou precisando aprender para eu mudar a situação, levanta e começa a fazer algo diferente, começa a refletir. Aí o teu mês que está iniciando vai ser um mês mais do que abençoado, porque se você fizer as mesmas coisas, vão ser as mesmas
situações e não adianta mudar mês, não adianta mudar dia, não adianta mudar ano, porque você não mudou. Mas quando você começar a fazer um conjunto de coisas que você não fazia antes, os seus resultados vão ser inevitáveis e vão mudar. Então, se você já identificou quais os conjuntos de coisas que você faz que é saudável, continue fazendo, intensifique, não pare. Tudo que é bom, continue fazendo e faça muito bem. E o que é ruim, pare de fazer e comece a adquirir novos hábitos. E para a gente fechar essa nossa jornada de hoje, né, a gente tem aqui uma breve análise. Todo sofrimento tem um propósito. E todo sofrimento tem seu fim. E todo sofrimento ele abre a porta de uma nova fase. Por isso que você deve ter duas coisas que é o elemento da fé, que é a confiança em você e a esperança em Deus. Confie mais em você, se capacite cada vez mais e entrega teu caminho ao Senhor. Por quê? Entrega o caminho ao Senhor. Quem é o Senhor? É este invisível que você não sabe, não entende, não faz nada, mas você tem uma esperança de que algo pode acontecer. Só que esse algo só vai acontecer quanto mais você cuidar de você e quanto mais você entender sobre você, mais esse invisível vai te contribuir. Fica tranquila, tá? Mas não espera que nada aconteça sem um movimento teu. Não se iluda. Então você pode ficar deitado na cama rezando, você pode ficar chorando, e assim vai ficar a tua vida mais daquilo que aconteça. Mas se você movimentar, colocar teu pezinho no chão, já obrigado por mais um dia, o telefone pode tocar. Coisas podem acontecer, mas assim é intimamente ligado com o teu movimento. E se você quer transformar alguma coisa na tua vida, e que se você quer começar um movimento que seja saudável, entra agora ali no meu link da bio, vai ter um link de WhatsApp de um grupo fechado e um grupo silenciado para você participar da minha aula que vai ser na próxima terça agora, dia 5, às 20 horas. Então a gente vai começar o mês de março arregaçando uma aula que tem conteúdo que é para ser pago, ela vai estar gratuita à tua disposição somente para as pessoas que estiverem nesse grupo. E se você está aqui e já faz parte desse grupo, convide outras pessoas, porque é melhor estarmos com pessoas que falam a mesma língua. E aí você vai aprender a entender o invisível, você vai se conhecer e você vai saber como ser um positivo racional. Aí você vai entender o que é fé, porque se você tem fé e é negativo, você não tem fé, porque quem tem fé é positivo. Só que a estatística mundial já me mostra. Harvard fez um estudo e projetou para o mundo, de cada 4 pessoas, 3 são negativas. E a galera dessas 3 fala que tem muita fé. Será? Então, acorda para a vida. Tem poder quem age. E começa a agir de uma forma diferente para você na tua vida. A única coisa que pode ser que esteja faltando para você viver uma digna vida e uma vida bela é seu autoconhecimento. E aí quando você fala, caramba, Gustavo, não tinha visto isso desse jeito. E aí você começa a ter ganhos e transformações. Então, venha participar desse grupo, para que você receba o link da aula e você aí conheça uma verdade que está sendo escondida da tua vida há milhares de anos. E mesmo que você esteja no grupo e não tenha a possibilidade de assistir a aula ao vivo, eu vou deixar lá nesse grupo fechado a aula gravada para você ter a oportunidade de assistir num outro momento. Então, tem poder quem age. Cai para dentro desse grupo agora e convide mais pessoas para participar desse nosso encontro, para que quanto mais pessoas juntas com o mesmo propósito, a gente anda muito mais rápido. Quero agradecer o dia de hoje e desejar que você faça um dia maravilhoso e um mês abençoadíssimo. Seja feliz porque você nasceu para ser feliz. E venha a segunda-feira, às 6h33, que a gente vai continuar nessas nossas lives, analisando, estudando, trazendo para o nosso conceito, vendo o que a gente pode usar essa inteligência bíblica para a nossa vida ficar cada vez melhor. Então, faça um ótimo dia e um beijo no teu coração.